Olá, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Nayara, para quem está me conhecendo pela primeira vez, e quem continua aqui comigo, muito obrigada por estar voltando e me dando mais uma chance. Então, o vídeo de hoje é focado, literalmente, tem uma dedicação especial, não diminuindo o fato de que é uma experiência minha, em que eu estou compartilhando com vocês, mas também se soma muito à conjuntura do time espiritual da qual vai me encaminhando, digamos assim, e é literal, vai me encaminhando para aprender a compreender os meus processos para lidar com a minha mediunidade e com o meu desenvolvimento espiritual, meu desenvolvimento de autoconhecimento. E a religião faz 100% parte disso, tá? Não tem como não achar as respostas que a gente precisa, literal, dentro deste ambiente. Quando eu falo ambiente, é literalmente quando a gente está em meio de palestras ou missas, vamos dizer assim. Digo palestras porque algumas centros espiritualistas, centros espíritas, têm palestrantes, né? Tem algumas doutrinas de esclarecimentos, assim, literal, e também até mesmo grupos de leitura da Bíblia também, né? Falo um pouco por não saber muito disso, mas sei que tem. E ler a Bíblia é uma prática que eu estou pegando muito mais agora e muito mais focado, tá? E é interessante eu dizer assim, muito mais focado, porque compartilhando então com vocês o foco primeiro, tá? Tô esquecendo um pouquinho. O foco deste vídeo aqui vai trazer sempre a palavra de algum trabalhador espiritual, tá? Eu trabalho hoje numa casa espiritualizada chamada Frei Francisco de Assis, aqui na cidade de São Leopoldo. Foi quando eu comecei, então, a expandir e a trabalhar a minha mediunidade com um grupo que tem lá, amigos meus muito carinhosos, um beijinho para vocês. E diante, então, eu começar a tentar me reconhecer aonde eu ia começar a trabalhar e ajudar com as coisas que estavam acontecendo comigo, essas coisas que por enquanto neste vídeo vai ficar no mistério, eu vou divulgando cada vez mais em outros vídeos, tá? É que este hoje tem essa exclusividade e essa introduçãozinha aqui é só por causa que é o primeiro vídeo. Então, me deem um desconto que o nervosismo tá batendo um pouquinho aqui, tá? Mas tem que sair o vídeo. Mas então, eu acabei então sendo impulsionada com respeito a sempre as entidades que estão me apoiando, me acompanhando, me direcionando a estar aqui hoje, principalmente. E, em segundo lugar, logo depois das entidades, é então o responsável da casa. Então, hoje eu estou trazendo a palavra de um mentor da casa, diante de uma noite de atendimento nosso, em que ele expôs a sua palavra, doutrinando, de certa forma, então, o grupo presente naquela noite. Tá? Eu vou especificar nesse vídeo, principalmente, essa parte da doutrinação e dessas palavras que quando vem para um grupo. Legal? E, então, eu pedi para o responsável da casa para realmente de significar. Eita, não saiu a palavra, foi mal. Vamos lá, para passar à frente a palavra do nosso mentor Frei, desta maneira como eu estou passando para vocês. Até então ele nem sabe como, mas surpresa. E isso foi uma coisa assim que os meus mentores foi deixando claro e não tão claro ao mesmo tempo, mas eles começou a ter sinais e receber informações de que trabalhariam pessoas comigo para estar aqui compartilhando sobre esse processo da nossa mediunidade estar expandindo e também acalentando, assim, dando uma troca carinhosa, amorosa para quem possa estar precisando
de alguns conhecimentos a mais que é muito incomum na nossa geração, na nossa era, infelizmente. Então, tá? E o título não, volta. Os grupos, tá? Para quem vai nas missas, para quem vai nos encontros, fica a minha pergunta: vocês realmente já prestaram atenção no que, na oratória, no que está sendo lido aquele dia? Ou talvez, assim, já tenha pensado, tenha ficado na mente alguma coisa que foi falado na casa ou na missa, alguma coisa que o padre pode ter falado, assim, que na hora tocou, mas estava desligado, né, pensando em alguma outra coisa, mas depois meio que deu uma puxada de novo, lembrou daquele momento que estava lá. É exatamente assim que começa a chamar a nossa atenção às palavras e aos sinais. É uma das formas, na verdade. Parece às vezes, principalmente para quando tem cronogramas assim da oratória que vai ser prestado, parece ser muito uma coisa padronizada, né? Mas concordam comigo que a gente não tem o hábito de ir todos os dias e muito menos acabar prestando atenção fielmente naquilo sempre, sempre, sempre. Mas acaba que uma vez a gente acaba prestando atenção e absorvendo aquelas palavras. Irão concordar comigo, né? Aí fica outra questão de que às vezes cabe para nós e parece que não cabe o que está falando. Parece que não é para nós, mas a gente tem então aquela percepção de tipo era para alguém que não está ali, né? E é aí que é interessante e o porquê de eu ter que estar aqui hoje falando que tu estar ali tem um significado muito grande, por mais que aparenta não ser para você sonoramente, falando assim, não parece ser para você, mas tu te identifica de alguma maneira que o que foi falado lá cabia a alguma pessoa. Então, os grupos, como eu falo, é exatamente isso. É essa afinidade energética que o universo vai montando as pecinhas por trás dos bastidores, em que aquela quantidade de pessoas, aquele dia que tu resolveu ir, aquelas palavras eram para você. Tá? Então, só entendendo por que algumas coisas tocam, às vezes não. E às vezes não, na verdade, toca, só que a gente não tá tão sutil a pegar e a até mesmo trazer para nós a compreensão daquelas palavras que estava sendo passada. E foi justamente nessa, de mesmo estando na mesa de trabalho, mas prestando atenção, então, tanto na recepção das palavras do mentor da casa e depois da contribuição de cada médium com as suas experiências de vida e exatamente com a sua mediunidade trabalhando para contribuir na percepção, para contribuir na percepção das pessoas que estavam ali aquela noite recebendo aquele trabalho. E isso é sempre uma via de mão dupla. Então a gente está fazendo isso aqui agora para vocês, eu também estou recebendo de volta. No caso, eu fiquei uma semana estudando e trazendo para mim, para agora estar aqui entregando o melhor do que eu consegui tirar para vocês. Então, trabalhando com todas as informações de cada médium, cada mentor, na hora, eu não, até nossos tempos de serviço, né, nós temos trabalhadores mais responsáveis, com uma melhor aptidão para trazer aquela oratória naquele momento ali. Então, a entrega são sempre para o melhor para aquela ocasião. E eu acabei não expondo, então, a minha visão sobre a questão que o Frei trouxe, que é literalmente do literal, sobre a verdade e a mentira. Então, ele tocou bastante a respeito sobre o mentiroso, a pessoa mentirosa. Mas ele, do jeitinho
que é do mentor da casa, que quem conhece sabe, ele também não pôde deixar de falar, não nem teria como, que o primeiro mentiroso, assim, de certa forma, somos nós mesmos conosco. Então, são coisas sutis que tu ouve e na hora fica meio difícil de contribuir. Por que que a mentira ao próximo machuca de uma certa forma e por que que a gente não consegue enxergar o porquê que nós também somos mentirosos, apesar de não fazer a prática direta de construir uma mentira que está prejudicando outra pessoa. E então, diante disso, ouvindo todos o que cada mentor da casa estava contribuindo em cima disso, eu venho agora aqui com a fala que eu não tive de que, como eu sou uma futura terapeuta de emoções, dentro dos meus estudos e também de quem me passa muito essa informação da compreensão e que quero compartilhar com vocês agora, é que por trás de toda mentira, de toda atitude que prejudicou uma pessoa ou que possa ter a intenção de prejudicar aquela pessoa, tem um reflexo dentro de si, dentro do agressor, tem um reflexo que retoma literalmente alguma situação provocada por mentira. Tá? O nosso desenvolvimento como pessoas, como humanos, como nosso desenvolvimento para adulto se dá muito primordialmente na nossa infância. Então, o que causa? Por que aquela pessoa, né, que às vezes até nem se espera, por que aquela pessoa acabou feito uma atitude de mentira em que alguém acabou então sendo atingido com aquilo, tá? Muito provavelmente no decorrer da infância, e é literal isso mesmo, que uma das coisas que falaram na casa é que a mentira fica na infância, né? Onde tem a certa inocência da criança. Mas a verdade é que, e aí complementando ao que eu estava tentando falar antes, é que como a gente se desenvolve o adulto que nós vamos ser na infância, a criança, ao entender que um ato de cometer aquela injúria e se sentir seguro de alguma forma com aquela atitude, com aquele ato dele, faz com que ele cresça um adulto sem mensurar, sem literalmente levar mais profundamente as consequências daquilo. E isso é tanto para quem sofre injúrias na infância, tanto para aqueles que constroem a mentira. Então, é literalmente a atitude, assim, de quando criança, acabar mentindo para não apanhar do pai. Acho que muitas gerações aí passou por isso. Muitas gerações. Então, a pior repreensão da mentira é permitir que a criança não fale a verdade. Não pode haver uma punição por se falar a verdade. Porque depois, como adultos, a gente continua com a ideia de que punir o próximo pela mentira que ele está tomando, pela atitude mentirosa, independente de como for, continua. Sendo que, na verdade, o que nós temos que buscar é a verdade, doa da forma que doer. Então, eu estou passando para um olhar agora de como que aquele adulto ali chegou a essa necessidade, assim, como chegou a naturalizar a atitude de mentir, de cometer essas palavras falsas, independente se tanto para prejudicar uma pessoa ou
com não a intenção, mas acabando prejudicando. É porque a naturalidade desse ato, dessa atitude, se deu já lá em algum momento na infância, de se sentir seguro, de estar se defendendo daquela maneira. E é literal mesmo a situação. E agora a visão, então, de quem sofre, quem é a parte que sai lesado como mentiroso por causa da mentira, desculpa. Quem sai lesado com a mentira proposta ali, né? A gente só para pensar quando a gente está na posição de vítima, né? Quando a gente sofre a injúria. Por isso que eu comecei falando do agressor. Mas eu vou retomar bastante o termo que eu gosto, que se aquela mentira, se o que falaram, aquela injúria imposta a você agora, se de alguma forma conseguiu te machucar, e machucar num termo assim emocional, te abalou emocionalmente, que, convenhamos, tem mentiras a níveis em que te acaba te prejudicando de forma material, e isso é uma coisa assim que caberia aqui, mas vai estender muito e vai fugir um pouco mais do primeiro vídeo que eu queria estar, mas também tem, só que tem tudo uma justificativa por trás. É uma coisa assim que se resume agora rapidamente, no sentido de que nenhuma folha de árvore cai sem permissão de Deus. Então ninguém sofre neste planeta sem um porquê, vamos dizer assim. Tá? Isso só para resumir assim quando nós somos lesados materialmente por causa de mentiras. E vamos retomar então para a parte da se sentir lesado emocionalmente, que vem então de uma traição que tu não esperava, de uma pessoa muito amiga que tu não esperava, e até mesmo aquele que tu já sabia que a pessoa não ia muito contigo e vai lá e acaba, né, pisando no patê e falando coisas que te machucam. E é exatamente isso. O fato de estar te machucando é porque tem uma criança dentro de você também que ficou machucado lá atrás. Desculpe por ter chutado. Ficou machucado lá atrás, lá na tua infância. E então acaba que a gente acaba atraindo, de certa forma, várias situações na nossa vida, independente se em relacionamentos e até mesmo em trabalho, mas acaba atraindo muitas pessoas com essas características de acabar nos enganando de fato. E isso justamente é por causa dessa criança machucada lá atrás. Em algum momento, a própria construção da mentira durante a tua infância te causou alguma certa dependência de aceitar, de não aceitar a verdade, vamos dizer assim, que te levou a ser um adulto que mesmo tu não fazendo fofoca, tu odiar essas coisas, tu se prezar muito pela verdade, sempre a verdade, ainda assim tu perceber que tem muitas pessoas, volta e meia, sabe, sempre nas mesmas, contando historinha, te tirando na mentira ali, e ainda que quando pessoas mais distantes ainda é mais fácil de relevar, mas o pior é quando tu acaba se deparando em alguns períodos da vida que ainda está no teu meio mais próximo, tá nas tuas amizades mais próximas, nos teus familiares, e aí tu fica aquela sensação de eu só atraio pessoas mentirosas. Então, é justamente por causa disso que eu precisava começar a falar sobre o que o mentor da casa começou a falar, e as palavras dele começou a tocar em mim, que é justamente assim, ó, como é que a gente se livra agora disso, vamos dizer assim?
que a gente vai viver a vida toda nessa situação de estar desconfiando de pessoas. E uma das verdades diante de toda essa palavra de fato é literalmente trazer a nossa verdade. Isso foi um paradoxo durante a semana para eu identificar, entender, compreender em mim o que aquelas palavras estavam me dizendo, o que estava me ensinando, tudo aquilo, todas as percepções, as sensações, para chegar a este ponto que para a gente enxergar, tomar a verdade das coisas, da situação e do nosso meio, nós temos que enxergar a nossa verdade. E a nossa verdade, agora falando de um âmbito muito espiritual agora, é que nós estamos aqui justamente para evoluir, para trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento como seres humanos e para melhorar a nossa vida em primeira instância nessa e para nos tornarmos melhores pessoas, não sei, não é a melhor palavra que eu estou usando aqui, mas para equilibrar e equalizar as nossas dívidas, literalmente, as nossas dívidas de outras vidas passadas, que é este o propósito das nossas encarnações, estarmos liquidando as coisas, entre aspas, os caminhos errados tomados na outra vida, e a gente acaba então, passando por situaçõezinhas chatas, cabíveis, até a gente parar, literalmente questionar o porquê deste padrão tóxico, padrão destrutivo, literal, que só quem já sofreu uma injúria, só quem já perdeu alguma coisa, teve a sensação de perda, porque na verdade não estamos perdendo, mas só quem sentiu essa perda por essa mentira, né, esse falso juramento de outra pessoa, essa acusação de outra pessoa, sabe o quanto se sente incomodado. E é essas palavras que eu queria complementar, trazer do que foi esclarecido bastante a mim, compartilhar com vocês e também trazer a solução, uma das soluções de que para não se ver sempre para o resto da vida como vítimas e começar a entender o porquê que algumas coisas machucam. Porque nós não viemos aqui, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para literalmente aprender com a dor. E depois de passar por muitas coisas, aí é só o amor. E é em busca da felicidade, de levar as coisas, a vida mais leve, sabe? Sem desintoxicar as coisas que a vida nos está trazendo, nos está colocando. Estar fazendo este trabalho de me livrar de curar essa criança interior machucada, que eu quero também compartilhar com vocês e a convidar vocês a curar as incomodaçõezinhas que vocês têm hoje, para curando a criança interior de vocês, aquela criança ferida, para daqui para frente, quando tomar continuidade dos próximos desafios, com certeza, mas sair do looping, sair do círculo, não acreditar. É a primeira coisa assim, não acreditar que você é um azarado, que atrai todas as pessoas mentirosas do mundo, porque isso não é a verdade. Isso é condicionado por um determinado tempo, e quem determina esse tempo somos nós. Então, espero ter me feito compreendida do porquê da necessidade da gente enxergar essa verdade sobre nós, sobre o que nós estamos, sobre o que nós estamos atraindo ao nosso meio, e dar o início, o start de se questionar o porquê que nós estamos nesse meio, do porquê que as coisas estão acontecendo, porquê que machuca.
de que estamos passando por situações que não queremos. Tá? E é justamente para cada vez mais, enquanto vocês começarem a buscar a verdade dentro de vocês, vocês buscarão, enxergarão na verdade a verdade dos outros. E aí vocês percebem que aquela pessoa que te falou coisas horríveis sobre você, ou que inventou coisas da tua pessoa para algum meio, para ou de alguma situação em que te afastasse, entenda que foi só temporário. É só temporário. Era só para aprender com isso. É só literalmente para a gente passar o que viemos passar. Para literalmente viver, aprender na pele e então conseguir passar desta fase. Espero ter conseguido aí dar uma compreensão. As coisas que ficarem realmente difíceis de compreender, e eu entendo, tá? Estou me esforçando bastante, as coisas vão melhorando conforme eu vou me adaptando melhor a isso tudo, só que a gente precisa começar, para começar a querer se adaptar e a melhorar alguma coisa, precisa ter alguns inícios. E qualquer dúvida que ficou mal falado agora, deixa aí na caixinha que eu vou ter o maior carinho para responder. E as coisas que, se alguma coisa vier novo, que ainda não tiver no meu alcance, eu tenho certeza que vai ser para o meu crescimento também. Então eu vou atrás para voltar em outro vídeo e chamar aqui também para trazer e continuar essa troca. A gente vai se enriquecer muito de informação aí, porque quanto mais eu doar a minha experiência, mais eu vou receber também. Então, isso aqui nada mais é que uma troca entre a gente. Então, fique à vontade aí. Joga aí qualquer opinião aí, fala aí o que você se sentiu com esse vídeo aqui. Tá legal? Este então, é um vídeo que eu vou trazer as palavras de algum mentor ou de algum trabalhador comigo que vai me alinhar a uma semana literal. Terças-feiras é o dia do trabalho na casa espírita, no centro da casa espiritualista. Então eu tenho aí uma semana para ir trabalhando as questões em mim, entendendo e questionando os meus mentores e aprendendo literalmente o que aquelas coisas estão realmente querendo me dizer e trazendo para mim, para a minha vida, compreendendo as minhas questões. E desta lição da qual eu vou tirando, eu vir aqui e compartilhar com vocês. Como para fechar, eu sempre deixo então as dicas de como eu estou abrindo os olhos, vamos dizer assim, para receber cada vez mais essas informações. Tira um dia para prestar atenção nas palavras da missa. Da missa, da casa que vocês acompanham. Quem tem o hábito de fazer o evangelho, ou quem tem aqueles os livrinhos que falam alguma mensagem, tragam mais para si isso, porque isso são sinais bem peculiares, bem sutis, são sinais bem sutis assim, que vai fazendo a gente chegar na compreensão de determinadas coisas. Tá legal? Obrigada por ter ficado até aqui.